No caso, dia 25 de março de 2021, vocês vão fazer essa atividade relacionada aos valores numéricos de crescimento. Esses padrões numéricos de crescimento são muitos problemas que vêm em provas de residência e são marcos bem característicos, bem específicos, certo? Então, por exemplo, eu coloquei bem delimitado para vocês o primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre. Já bem delimitado, bem desenhado, né? No primeiro trimestre, 700 gramas, no segundo trimestre, 600 gramas, no terceiro trimestre, 500 gramas, no quarto trimestre, 400 gramas. Então, assim, certinho, exatamente, já como se fosse uma foto, inclusive eu já mandei também a foto desse papel, que é um resumo. São coisas que a gente tem que saber bem classicamente. Por exemplo, qual o peso médio de uma criança ao nascer? Qual é a idade gestacional normal de uma criança nascer? O peso médio, quanto que triplica o peso, certo? Então, a gente triplica o peso da criança com 1 ano. Se a criança nascer com 3,3 kg, né, 3.300 gramas, ele vai ter 10 quilos quando ele tiver 1 ano, que é a média mais ou menos de quando a criança completa 10 quilos. Quando que essa criança dobra de peso? Ela dobra de peso mais ou menos 5 meses de idade. Aí, gente, você espera isso. Isso se aplica a prematuro? Sim, porque são marcos de crescimento, claro, não vai pesar 10 quilos, mas ele vai conseguir duplicar e triplicar o peso da forma como uma criança normal. E é isso que a gente espera, tá? Aí tem uma parte aqui que é relacionada à antropometria, que é a caderneta da criança, que a gente vai ver na próxima aula. Que isso aí seria uma aula prática, tá? Eu vou mandar para vocês, mas depois a gente tem que ter uma aula prática disso, não tem jeito. Que é o teste de Apgar. Eu queria que vocês olhassem para mim e colocassem na resposta do exercício que tem hoje a tabela de Apgar, tá? Olha na sua caderneta da criança, coloca lá o seu nome, fala o peso que você nasceu para mim, olha lá a caderneta antiga de vocês. Olha o Apgar, que o Apgar é de 0 e de 5 minutos. O que é Apgar? É um teste que é visto frequência cardíaca, respiratória e movimentação da criança. Você vai somando os pontos, que soma no primeiro minuto, no quinto minuto. Claro, o Apgar bom é acima de 7. Porém, a criança pode ter um Apgar de 2, 3 e depois ter 7, 8. Significa que a oxigenação já foi normal depois de 5 minutos. O Apgar não é indicativo de muita coisa, mas pode te indicar alguma alteração. Por exemplo, uma criança que tem o Apgar, que nasceu Apgar de 2 e foi para o Apgar de 5. A Apgar de 5, a pontuação foi 5, sendo que ela pode ir até 10. Então, isso é indicativo de um processo isquêmico, de uma possível paralisia cerebral, tá? Então, na prática que vocês vão ter que ver é o teste de Apgar, que eu quero que vocês coloquem no exercício para mim, a tabela de Apgar. Aí vocês vão ver na prática o perímetro cefálico, o perímetro torácico, o perímetro abdominal e o perímetro braquial, tá certo? E isso a gente não tem como fazer por internet. É bem difícil, vocês precisam fazer na prática para poder avaliar essas crianças, que na verdade já deviam estar avaliando, né? E aí eu coloquei algumas perguntas para vocês e também o cálculo, acho que vai estar no exercício de vocês, mas não pode esquecer de fazer o cálculo da altura provável de uma menina e a altura provável do menino, tá certo? Vocês podem fazer a altura provável da criança que vocês quiserem. Mas, por exemplo, se você for fazer do menino, que a gente sabe que é o peso do pai mais a mãe, menos 3 dividido por 2 é a menina. Do menino é o peso do pai, a altura do pai mais a altura da mãe, mais 13 dividido por 2, que é a provável altura do menino. Então, vocês podem brincar, por exemplo, falar assim, eu vou ver a altura do meu filho, pegar a altura sua, a altura do seu namorado ou da sua namorada e coloca para mim que vocês fizeram foi isso. E no final a gente vê a altura do filho provável, tá? A discrepância de erros é em torno de 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Então a gente já sabe a altura do filho que vocês vão ter, tá certo? Essa semana eu vou colocar esses exercícios para vocês têm que entregar para mim até a semana que vem. Aí a semana que vem eu já vou fazer a revisão, eu vou mandar a revisão para vocês
no sábado ou no domingo, no mais tardar na segunda, para vocês verem, assistirem a revisão durante a semana, ter essa revisão em mãos para a gente fazer a primeira VA na quinta-feira que vem, tá certo? Então, hoje vocês vão assistir essa aula. Assim que terminarem de assistir, vão fazer a atividade, certo? Tem que me entregar a atividade até o final de semana. E é pouquinha, a atividade é bem pequenininha. E final de semana, até segunda-feira, eu mando a revisão, para a gente fazer a prova na quinta-feira que vem. Então, boa aula e bom dia.